Olá, bem-vindo à Montra do Lilau. O trabalho de uma vida inteira, é assim que lhe chama Beatriz Basto da Silva. A historiadora, antiga professora e deputada, está a lançar a reedição da cronologia da história de Macau. 4 volumes com acontecimentos de 4 eras, um particularmente caro à autora, residente há 45 anos no território, o século XIX. O século XIX é um dos séculos mais ricos que podemos encontrar na história de Macau, que todos os séculos são ricos à sua maneira, não é? Mas este diz muito ainda ao presente, porque quase todos nós somos do século XX, não é? E muita gente do século XX sabe a história dos avós, e os avós estavam no século XIX. Portanto, é uma época muito procurada pelas pessoas que ainda vivem. Portanto, na primeira edição, o volume do século XIX esgotou e eu tenho imensas coleções ainda a que falta o número 19, o século XIX, portanto já não são coleções completas. Portanto, esta edição traz tudo numa caixa. Espero que as pessoas percebam que é para comprar os volumes todos juntos, não se pode separar, porque todos dizem respeito à história de Macau. Mas de facto o século XIX foi um século importante, sobretudo a partir do liberalismo. Há muita documentação de imprensa, nascem os jornais, Hong Kong aparece, Macau tem que se defender do gigante que se pôs à sua frente. É a época dos grandes tratados com a China, dos grandes tratados da Europa com a China. Foi uma época bastante conturbada, ao mesmo tempo muito rica, porque concentraram-se em Macau imensos países, representações de muitos países, nomeadamente na altura dos cool's. Eu estudei isso no livro dos cool's que escrevi e realmente é uma época em que Macau defendeu-se da maneira que podia. Agora é o jogo, naquele tempo foi o ópio, depois os cool's. De facto é uma terra que vive de ciclos. Aliás, como o Brasil também viveu, normalmente nós temos em Angola ciclos também, depende das oportunidades. O português é um indivíduo que espreita as oportunidades e que tem que voltar a espreitar oportunidades neste momento. Portanto, a história é uma lição, nada se inventa, tudo já foi criado, como dizia o Goethe. Portanto, nada se cria de novo, é tudo uma transformação. A literatura de viagem também é extremamente densa no século XIX. Começam a querer vir todos ao Oriente ver como é que era e vêm pessoas de grande gabarito, príncipes e nobres, vêm em missões científicas fazer descoberta, tomar notas, fazer sketches e trazem às vezes o seu pintor. Outras vezes há pintores que são freelancers e que se estabelecem aqui, como o Schindler e ficam cá, ou outro, o Borget, ou qualquer desses. Graças que são a quem há registros únicos de Macau. Desenhos fabulosos. Por exemplo, o desenho do Schindler sobre o Pelourinho é uma raridade, porque o Pelourinho desapareceu e a pedra também, quer dizer, foi aproveitada para fazer parte de algum edifício, não se sabe onde para. Se não fosse esses desenhos, são 2 desenhos do Schindler, se não fossem esses desenhos não saberíamos como tinha sido o Pelourinho, nem onde estava. Estava em frente à Santa Casa da Misericórdia, no Largo do Senado. É uma entre 4 épocas que tem aí na Sim, sua mão. é verdade. É esta. Um dos 4 volumes da cronologia da história de Macau. Este é o segundo. Segundo volume, o primeiro exato. é o século XVI e XVII, foi muito aumentado em termos de informações sobre os primeiros contactos, informações chinesas que foram traduzidas, entretanto, e que eu não tinha quando fiz a primeira versão e que agora tenho, século XVI e XVII. Para o século XVIII final, também me servi de imensas traduções e livros publicados sobre documentação que estava em Lisboa por traduzir, documentos de diálogos administrativos entre o Sul, Cantão, e o Leal Senado, portanto o Procurador do Senado. Portanto, há uma correspondência dia a dia. E vê-se a filosofia, a maneira de estar de uns e de outros. Portanto, o cuidado que havia no diálogo escrito, o cuidado que havia em não resolver nada
de repente, aliás, como hoje os chineses continuam a ser muito cautelosos na resolução de qualquer problema, resolvem sempre com muita lentidão, mais por vezes, por prudência, por precaução, às vezes por não saberem bem como é que é de fazer, mas dão tempo ao tempo para amadurecer a ideia. Já assim era naquele tempo, porque um assunto pode perpassar por meses e meses para resolver uma pequena coisa, e diz-se sempre, para a próxima vez resolvemos aquele assuntozinho, pronto, e depois fica pendurado. Embora não façam tudo o que nos apetece e que gostaríamos, embora ainda esteja muito por fazer na cidade antiga, muitos sítios que é pena não recuperar, há muita coisa bonita, eu creio que as pessoas não têm tempo de passear devagar, está tudo cheio de pressa, não sei para ir aonde, isto fica cá. Ficou cá desde o século XVI e vai ficar depois de nós. É onde o valor que esta cronologia tem é precisamente esse, é recuperar, é um testemunho do passado, é um trabalho para compreender melhor o presente. É um trabalho muito de pesquisa. Eu não quis pôr-me a mim mesma no trabalho, procurei o mais possível juntar elementos que me pareceram poder se emendar para compor a história, porque há muitos trabalhos de aprofundamento sobre determinadas áreas, mas uma visão de conjunto já não sei onde é que a encontre. E isto permite às pessoas interessar-se por qualquer coisa mais profundamente, porque tem a bibliografia de apoio. Aliás, há aqui um volume que é só de referências e que tem uma bibliografia muito extensa. Aliás, eu não consultei a bibliografia toda que indico, e digo isso, mas indico-a porque alguém que possa segui-la deverá, tanto quanto possa deve ir. Mas de facto é uma visão de conjunto, é uma visão leve, rápida de consultar, e porque com datas nunca há uma história muito densa. Em cada data há meia dúzia, cada página tem uma data de datas, tem uma data de acontecimentos. Às vezes o acontecimento tem sequência, outras vezes não tem, é único. Mas de facto não há dúvida nenhuma de que a leitura é rápida, é fácil, e depois o volume das referências dá perfeitamente para a pessoa se interessar profundamente, vai à procura de nomes de quem queira, pelos apelidos, e encontra lá assim uma boa soma deles. A leitura é fácil, mas a feitura foi complicada. A feitura foi a minha vida toda. Não foi um ano nem dois, um livro faz-se, sei lá, um ano, dois, às vezes depende do que é, não é? Mas assim, um romance, uma coisa, tem uma vida, tem uma elaboração mais rápida, mais com princípio, meio e fim. Isto não, eu nunca dou por acabada a investigação. Procuro investigar sempre, e quando me vem à mão qualquer coisa que eu desconhecia, eu prendo-me logo, eu tomo notas, arquivo, ponho as pastas, sei de onde tenho tudo, mas pronto, não é aí que está o problema. O problema que não é problema nenhum, é a minha insaciedade, a minha necessidade de continuar a buscar. Isso eu acho que nunca me vai passar, deve ter nascido comigo, não sei. Pronto. Então podemos esperar os volumes que contem a história pós-99, que é onde termina. Eu penso que não vou fazer isso, mas ajudo quem queira fazer. Gostava que seguisse alguém que seguisse o meu trabalho. Esta reedição acontece porque uma primeira esgotou, não é? Porque sim, teve muita procura. Ficou feliz com este Fiquei muito resultado. Feliz, sim, claro. Eu tinha mesmo essa ideia de que ia ser útil para estudantes de vários níveis, ia ser útil para os jornalistas, ia ser útil para ponto de partida de académicos, porque evidentemente, como eu disse, há muitos académicos que se preocupam com uma área e depois de vez em quando têm a necessidade de enquadrar aquela área num conjunto, e cá temos nós, a civilização, um helicóptero. Eu acho graça porque isto é vida também, é diferente. Mas gosta de Macau? Gosto. Agora? Gosto de Macau agora também. Gosto muito de Macau. Mas eu reconheço que para as pessoas de mais idade está-se a tornar um bocadinho diferente e difícil. Sobretudo porque os seus companheiros estão a desaparecer. Mas eu ainda encontro tanta gente. Olha, os meus alunos, eu fui professora de Filosofia e de História e de Organização Política. Todos foram meus alunos. Portanto, no liceu, naquele tempo, eu não era professora de francês, por exemplo, que só alguns é que teriam, não é? Sobretudo do curso complementar.
Não, eu tive os alunos todos, portanto, aqueles meninos que estiveram no liceu naquela época estão hoje bem colocados. O ex-secretário adjunto das Obras Públicas, o Raimundo, foi meu aluno. O Leonel Alves, deputado, foi meu aluno. O Zé Pereira Coutinho foi meu aluno. A Rita Santos foi minha aluna. Quer dizer, estes são, assim, alguns dos mais vistosos. Eu tenho ainda um leque imenso quando vou na rua, nunca vou a direito porque tenho que parar 500 vezes para dar uma palavrinha aqui e ali. É muito bom, muito agradável, muito gratificante estar em Macau. Eu encontrei em Macau uma parte de mim mesma.